vai trabalhar primeiro o conceito entre temperamento, caráter e personalidade. Primeiro, relembrar o conceito de caráter. Refere-se aos aspectos éticos da conduta. Tem tudo a ver com o código de ética de um determinado grupo da sociedade, numa determinada época. Então, o caráter tem a ver com a sua moralidade, com os seus costumes e os princípios éticos que você guarda. Então, o caráter é medido pelos princípios sociais, pelos princípios éticos da sociedade, por aquilo que se tem como certo e errado. E o que vem a ser a personalidade? A personalidade diz respeito à soma total de tudo que você é. Aquilo que você tem no temperamento, aquilo que você tem no caráter e tudo aquilo que você herdou biologicamente, psicologicamente do seu pai e da sua mãe, o seu eu inteiro é a sua personalidade. A personalidade ela tem 4 setores: o cognitivo, o conativo, o afetivo e o somativo ou somático. Então nós temos a inteligência, o caráter e o temperamento, e esses 3 estão formando aquilo que pode ser chamado de personalidade. Se eu fizesse um desenho, ficaria melhor, né? Nesse desenho a gente pode colocar aqui a inteligência, o caráter e o temperamento. Onde fica a personalidade? Tudo isso é você. Você é o que você sabe, você é o que você faz e você é, a gente vai ver agora o que é o temperamento. Um pouquinho sobre personalidade é aquilo que a pessoa é e tudo e toda a forma como você expressa suas ideias, sentimentos, resolve problemas, se relaciona com as coisas, se adapta e se transforma. Esse seu jeito de lidar com a vida e com as pessoas e com as coisas mostra realmente quem você é. E é isso que você é que é chamado de personalidade. Você não pode ser classificado como uma personalidade X e Y se não for avaliado o todo. Às vezes a gente avalia só uma parte e classifica uma pessoa e julga uma pessoa, mas quando você convive com as 3 instâncias dessa pessoa, aí você diz: agora eu posso traçar a sua personalidade. Deu para perceber porque é que um psicólogo pergunta muito, um psiquiatra analisa tanto, para poder traçar o perfil da personalidade e ver o que pode mudar, o que não pode mudar. E aí é bom dizer que certos aspectos da personalidade podem amadurecer, mas mudar não. Outros se tornam mais evidentes em algumas fases da vida. Então a personalidade, o eu todo de Gil vai ser sempre o mesmo. Agora algumas coisas podem mudar, aumentar e melhorar. Por isso que às vezes você diz: minha personalidade mudou, mas não mudou. Você é o mesmo de forma madura. Você é o mesmo modelado à realidade que você está vivendo hoje. Então personalidade ela não muda, porque você vai ser sempre você individualmente. E todo ser humano ele é o que é em todas as suas instâncias, porém algumas coisas podem ser mudadas. E aí a gente vai avançar para entender o que vem a ser o tal do temperamento. Temperamento tem a ver com as disposições biológicas e fisiológicas. É uma característica hereditária e difícil de ser modificada. E tem a ver com o que o temperamento? Vamos ver se entenderam. Temperamento tem a ver com as emoções, com aquilo que você expressa. Então, tem aí a emotividade, a agressividade, a sexualidade e o tom de humor. A forma como você mostra seu humor, a forma como você mostra seus sentimentos, a forma como você lida com a sua sexualidade e com a violência, isto é o temperamento. Seus impulsos são movidos por emoções, e essas emoções elas estão emoções distintas. E já foi estudado antes de Cristo
que o ser humano ele pode ser classificado a partir do seu temperamento. E esses estudos eles foram trabalhados até que foi identificado que todo ser humano tem qualidades e defeitos a partir do estudo do seu temperamento. E aqui, nós temos qualidades por fora e defeitos por dentro. E aqui nós temos o primeiro temperamento, que é o sanguíneo, o segundo temperamento, que é o colérico, o terceiro temperamento, que é o melancólico, e o quarto temperamento, que é o fleumático. Existem pessoas que são mais introvertidas, aí eles são ou melancólicos ou fleumáticos, a parte de baixo. Existem pessoas que são mais extrovertidas, colocam mais para fora o que sente, então elas podem ser sanguíneo ou colérico. Existe um estudo que mostra pessoas que às vezes são sanguíneo e melancólico, às vezes são melancólicos e fleumáticos, às vezes é fleumático e sanguíneo, às vezes é sanguíneo e colérico, ou colérico e melancólico, ou colérico e fleumático. Há sempre dois que sobressaem no comportamento das pessoas. E se eu fizer um estudo ou um teste de temperamento e eu identificar quais são os meus que mais se sobressaem, ou o que mais se sobressai, aí eu vou poder identificar nesse quadrante do estudo do livro Temperamentos Transformados quais são os defeitos que eu tenho mais, quais são as qualidades que eu tenho mais. Por exemplo, o sanguíneo. O sanguíneo, ele tem o defeito de ser volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Mas ele pode ser um bom ator, um bom vendedor e um bom orador, já que ele fala muito, já que ele age muito pelo impulso. Já a qualidade desse sanguíneo está fora do círculo. Ele é comunicativo, destacado, entusiasmado, ele é afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo. Então, o sanguíneo é aquele tipo de pessoas que botou a mão para fazer, ele faz, chama a pessoa para fazer, tem a capacidade de liderar, comunicar, convencer, fazer amizades. Pensa num caba bom, é o tal do sanguíneo, não é verdade? Mas tem defeito com força, viu? É medroso, é exagerado, é impulsivo, é inseguro. Apesar de todas aquelas coisas boas, tem também um monte de coisas ruins que pode atrapalhar. E o colérico, hein? Estou falando da turma que bota para fora, não é a turma que bota para dentro. O colérico ele pode ser um bom produtor, construtor, um bom líder também. Agora ele é iracundo, impaciente, prepotente, intolerante, às vezes é autossuficiente, vaidoso, insensível. É o colérico. Porém, ele pode ter como a favor dele enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso. Já imaginou uma pessoa sanguínea e colérica abraçando um projeto que todo mundo acha impossível fazer, e esse cara dizer eu vou conseguir? Aí você começa a analisar quem foi Hitler, você começa a analisar, né, a ideologia de Hitler e o quanto ele conseguiu influenciar o mundo com o pensamento dele. Outros personagens que passaram pela América, outros personagens que passaram pelo Brasil. E aí você começa a dizer, rapaz, essa turma aí tinha adrenalina na veia e bota para descer. Aí você olha para um ator, para um jogador, para um escritor, para um pregador, para um líder, um professor, e você diz, rapaz, esse é sanguíneo, esse é colérico, esses são os dois. E o melancólico, vamos agora para a turma que se fecha, que guarda, que não se expressa. O melancólico ele é amuado, pessimista, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. Isso é defeito. Mas ele pode ser assim, um artista, um músico, um inventor, um filósofo, um mestre, aquele que deixa eu aqui calado, quieto, que eu estou analisando, sabe? Habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista, leal, dedicado. Existem coisas boas e coisas ruins no temperamento de todo mundo. E o fleumático? O fleumático ele pode ser um diplomata, administrador, professor, técnico,
porque ele é calculista, às vezes contemplativo, desconfiado, pretensioso. Ele é o mais introvertido de todos, desmotivado, desmotiva muito fácil. É calmo, tranquilo, cumpridor das coisas, eficiente, conservador, prático. Ei, já imaginou um melancólico fleumático? A diferença é que a parte de baixo implode e a parte de cima explode. A parte de cima bota para fora o que pensa, o que sente, o que quer. A parte de baixo pode morrer com vontade, pode morrer ferido. Um prefere fazer drama, o outro prefere chorar. Um prefere ficar sem dormir, o outro prefere fazer zoada. Então cada um tem o seu tipo de temperamento e as suas qualidades. A gente pode fazer um teste. Na próxima aula vocês trazem esse teste e a gente faz aqui a classificação. Quem é colérico, quem é fleumático, quem é melancólico e quem é sanguíneo. O meu temperamento eu já sei, eu já fiz 15 testes diferentes e sempre deu os mesmos. Pode dar mais de um no caso. Aí já vai, hein? Pode dar mais de um no caso. Pode dar mais de um, porque existe uma porcentagem que se sobressai. Existem coisas que você está vivendo, fazendo e reprimindo hoje. A sua forma que você está convivendo hoje, você vai dar resposta a determinadas perguntas do que você é, o que você faz em tal situação, e analisando tal situação que dá para perceber que temperamento é.